Olá novamente, meu nome é Ana Carla. Dando continuidade às aulas do segundo ano, no assunto de matrizes, a gente vai estudar hoje um pouquinho da classificação, né? Vamos estudar alguns tipos de matrizes através de nomenclaturas, né, diferentes. Por exemplo, nós temos aqui matriz unitária, A, matriz A, né? Lembrando a representação letra maiúscula, né? E o elemento menos 1. Observe que ela é unitária porque o número de linhas é igual ao número de colunas e é igual a 1, ó, tá? Unitária. É 1, tanto para linha como para coluna. A matriz linha, matriz B aqui, ela é do tipo o quê? Ó? Ela é do tipo, tem uma linha e 3 colunas. Então, o importante da matriz linha aqui no caso é o número de linha, ó. Sempre é composto por uma linha e 3 colunas. Aqui, independentemente do número que tiver aqui, se o primeiro número, que é o número de linhas, for 1, então a matriz é considerada matriz linha. E é semelhante ao que acontece com a matriz coluna. A matriz coluna aqui, ó, a matriz coluna aqui nós temos 3 linhas e uma coluna. Então, quando eu tenho 1 para a quantidade de colunas, a matriz ela é dita matriz coluna. Matriz nula. Tá? A matriz nula, não importa a ordem para mim. Aqui, no caso aqui, as 3 iniciais importaram a ordem, né? O tipo da matriz. Aqui não importa a ordem. Matriz nula é aquela que todos os elementos, né, os A e J's, todos os elementos A e J's são iguais a zero. Então, independente da ordem, todos os elementos são zero, então a matriz é considerada matriz nula. Matriz retangular. A matriz retangular, a ordem dela, observem aqui, essa daqui nesse caso, a ordem dela ela é 2 linhas e 3 colunas, então ela é do tipo 2 por 3, de ordem 2 por 3. Matriz, ela é dita retangular quando o número de linhas é diferente do número de colunas. M é diferente de N, então ela é dita matriz retangular. A matriz quadrada. Observem essa matriz. Aqui nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é do tipo 3 por 3 ou de ordem 3, como eu já mostrei para vocês, né? Não precisa dizer que é 3 por 3, é de ordem 3. Se é quadrada, é ordem 3. Então, a matriz quadrada, ela tem a característica que o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Quando isso acontece, a matriz é quadrada e ela é importantíssima. A gente vai estudar algumas variações dela mais adiante. Matriz oposta. Também, independente da ordem, uma matriz é dita oposta a outra se há uma mudança de sinais dentro dos elementos. Então, aqui, ó, quem é a matriz oposta a G? É a menos G. A oposição é indicada pelo menos. Então, o menos 1 fica sendo 1 positivo, 3 fica sendo menos 3, o 0 não muda porque não tem sinal, e o menos 2 fica sendo 2. Então, essa matriz aqui, ela é dita oposta da matriz G. Então, olha aí como é que se comporta. A matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Uma nomenclatura H e aqui o Tzinho indica transposição. A ordem da matriz, aqui nesse início, ela é 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é do tipo 3 por 2. Então, há uma mudança, uma transposição. Vai ficar 2 por 3. O que era linha vai virar coluna e o que era coluna vai virar linha. Então, há uma mudança de ordem, né? Há uma mudança de linha por coluna, uma mudança de elementos de linha por coluna. Então, como é que vai ficar aqui? Como é que vai se comportar? Para ficar mais fácil, eu geralmente pego aqui, ó, primeira linha, ó, primeira coluna, desculpa, primeira coluna vira a primeira linha, ó, menos 1, 2 e 3. A segunda coluna vira a segunda linha, ó, 0, 4, 6. Então, a mudança de linha, ó, aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. O que era linha virou coluna. Essa daqui é a matriz
que é dita transposta. Dessas matrizes aqui, o que a gente estuda mais são as matrizes quadradas. Delas existem outras variações, outros tipos de matrizes, né? Outros nomes para outras matrizes. E é a partir dela que a gente vai continuar o estudo da aula de hoje. A matriz quadrada, né? Vocês já viram ali um pouco sobre a matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas, né? Então, a gente já sabe que o número de linhas é igual ao número de colunas, da matriz quadrada. Também sabe de aulas anteriores que isso aqui é a diagonal principal. E isso aqui, ó, é a diagonal secundária, né? Os elementos da diagonal principal, esses aqui são elementos da diagonal secundária. Com relação à matriz quadrada, tem algo também importante, além dos tipos. O traço da matriz quadrada, que é a soma dos elementos da diagonal principal. Coloquei um exemplo bem rápido aqui, para que a gente saiba o que é o traço. Porque em algumas questões pede o traço e aí você não sabe o que é. O traço, gente, é só isso. Ó. Você olhar quem é a diagonal principal, olhou a diagonal principal e soma os elementos da diagonal principal. Então, aqui é 0 mais 6 mais menos 1. No caso, é igual a 5. Então, o traço de B é igual a 5. Então, o traço da matriz B é igual a 5. Então, só isso, tá, gente? Se vocês virem em alguma questão pedindo o traço de uma matriz, e essa matriz tem que ser quadrada, é a soma dos elementos da diagonal principal. E quais são as variações da matriz quadrada? Tá aqui, eu coloquei aqui ao lado, ó. A matriz triangular. Matriz triangular, ela é uma matriz que ela tem que ser obrigatoriamente quadrada, tá? E a observação que eu faço é que sempre inicialmente você olha a diagonal principal. Então, aqui eu vou olhar a diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal. Então, a matriz triangular, ela é uma matriz quadrada. Aqui é de ordem 3, de ordem 2, de ordem 3. Ela tem que ser quadrada. A diagonal principal, todos os elementos A e J da diagonal principal tem que ser diferente de 0. Não pode ter elemento igual a 0. Observe que não tem. E para ser triangular, ou acima, ou abaixo, ou em ambos os casos, os elementos são 0. Lembra que eu já mostrei para vocês? Ó, aqui está a parte que está superior. Então, ela é dita matriz triangular superior. Observem que os elementos acima da diagonal principal são elementos iguais a 0. Aqui, ó, a matriz triangular inferior, porque os elementos que são 0 estão abaixo. Matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Acima e abaixo são elementos iguais a 0. Então, quando é que ela é uma matriz triangular? Quando ela for quadrada, quando a diagonal principal não tem elementos nulos e quando os elementos nulos estão ou acima ou abaixo, todos, gente, é todos, ó, acima ou todos abaixo, ou todos acima e abaixo tem que ser igual a 0. Triangular superior, triangular inferior e triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Então, ela é dita matriz triangular. Matriz diagonal também é um exemplo de matriz quadrada. Ela é uma matriz triangular e ela é superior e inferior ao mesmo tempo. Então, a matriz diagonal é essa bem daqui, ó. É uma matriz triangular onde todos os elementos da diagonal principal, são diferentes de 0. E todos os outros elementos, os outros A e J, é igual a 0. Quando isso acontece, então a matriz ela é dita diagonal. Só existe a diagonal principal. Bem simples. E a matriz identidade? A matriz identidade ela é quadrada, ela é triangular, observem. Ela é identidade
E além de ser diagonal, ainda tem outra característica. A diagonal principal, os elementos A e J são todos iguais a 1. Então, observem que ela é quadrada, aqui é de ordem 2, aqui é de ordem 3. A diagonal principal é diferente de 0, para ser triangular. Ela é superior e inferior, ou seja, ela é diagonal. E ela é ainda uma matriz identidade, porque por ter os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Ok? Bem simples também se identificar a matriz identidade. Continuando ainda com os tipos de matrizes. Nós temos mais dois casos. A matriz simétrica e a matriz antissimétrica. Também tem que ser quadradas. Tá? Eu coloquei dois do tipo de ordem 3. Então, essa daqui é uma matriz simétrica. Por que ela é simétrica? Porque ela é igual à sua transposta. Lembra da transposta? Vamos lá. Quem é a transposta dessa daqui? O que é linha? Primeira linha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Segunda linha, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Terceira linha, 3, 5, 6. 3, 5, 6. O que é linha vira coluna. Observe que elas são iguais. Como elas são iguais, então elas são ditas matrizes simétricas. Essa é simétrica, é uma matriz simétrica, tá? Porque ela é igual à sua transposta. Matriz antissimétrica. Uma matriz é dita antissimétrica quando ela é igual à oposta da transposta. Ou então, a oposta é igual à transposta. Pode ser um ou pode ser o outro, gente. Tanto faz, tá? Geralmente eu coloco dessa maneira porque fica mais fácil para o aluno entender. Quem é a oposta de B? Também a gente já viu nessa mesma aula, bem no início. A oposta, 0, menos 1, mais 3, 1, 0, menos 2, menos 3, 2 e 0. A oposta, mudança de sinal. Quem é a transposta? A transposta é uma mudança de linha por coluna. Primeira linha, 0, 1, menos 3. Primeira coluna. Menos 1, 0 e 2. Linha, 3, menos 2 e 0. É uma mudança de linha por coluna. A primeira linha vira a primeira coluna. Então, como elas são iguais, essa matriz aqui ela é dita antissimétrica. A observação que eu faço para a matriz antissimétrica não é coincidência, tal. A diagonal principal, todos os elementos são iguais, todos os A e J são iguais a 0, ok? Então, na diagonal principal, todos os A e J são iguais a 0. Geralmente, se ocorre isso, e aqui, ó, é a oposição, ó, 1 menos 1, menos 3 e 3, 2 menos 2. É como se fosse um espelho oposto. Aqui na simétrica, ó, se você olha a diagonal principal, é como se você estivesse espelhando direitinho, ó. 2 enxerga 2, 3 enxerga 3, 5 enxerga 5. Aqui não, é um espelho oposto. A diagonal principal aqui não tem nada, ó, todas são diferentes de 0. Aqui são todos iguais a 0, tá? Então, a matriz com essas características, ela é dita antissimétrica, tá? A aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa sua curtida aí. Até a próxima aula.